Então, pessoal, quem é novo ainda no canal aqui, quem está me seguindo agora, eu sou Matheus Queiroz, sou médico radiologista especialista na imagem musculoesquelética. E por este canal aqui eu ensino muito a ultrassonografia do sistema musculoesquelético. O tema de hoje é ultrassonografia do tornozelo na prática. Porque uma coisa muito importante que eu friso para todo mundo é teoria é diferente de prática, né? É muito fácil você só assistir uma aula e não colocar ela em prática. E isso que vai diferenciar quem realmente vai conseguir agregar esse exame na agenda e quem não vai. Então vamos sair da zona de conforto e partir para a zona de aprendizado. Então, primeira coisa, o que não é este tema? O que não é esta aula? Não é uma aula teórica e também não é uma aula que eu vou falar de patologias e também não vou mostrar ligamentos aqui. O tema de hoje é a ultrassonografia dos tendões do tornozelo. E na prática, estou com o aparelho aqui, estou com o voluntário, vou mostrar exatamente a técnica que eu utilizo para caracterizar todos os tendões e a técnica que eu utilizo na minha rotina. E por que esse tema é importante? Bom, primeiro que poucos médicos fazem este exame. Até na formação da radiologia, vários médicos saem sem fazer ultrassonografia musculoesquelética. E dos que fazem, muitos não fazem tornozelo. Até fazem ombro, cotovelo e não fazem ultrassom do tornozelo. E a gente tem muito pedido de ultrassom de tornozelo. Então, existe uma grande demanda e pouca gente realizando esse exame com segurança. Mas aí a gente tem que se perguntar, por que você acha que pouca gente faz? E se tem alguém aí que não faz e quer aprender, se tiver, me conta aí qual que é a sua dificuldade, pode digitar aí. Um dos motivos que eu vejo na prática é porque quando se vai aprender tornozelo, você tem um grande número de estruturas. E se você não tem um direcionamento, você acaba travando. Aí acaba ficando mais fácil falar assim, vou deixar esse exame para outra pessoa e não vou incluir esse exame no meu leque, no meu diferencial ali. Então, qual que é a solução para você começar hoje a praticar? Cara, a solução é você ir por partes. Então vou contar um pouquinho como que eu comecei a fazer esse exame. No meu R1, eu tinha um período no hospital que eram realizados todos os exames. Obstétrico, transvaginal, abdômen, tinha articulações também. E lá alguns colegas optavam por nem pegar articulação, achavam que era muito difícil. E eu pensei assim, não, eu quero começar a fazer, eu quero aprender a fazer todos os exames. E quando aparecia então um tornozelo aí que o pessoal não queria fazer. Mas eu tinha um preceptor do lado, então não tinha por que eu não tentar fazer esse exame. E eu não tinha nem noção, mas o que eu coloquei na minha cabeça? Eu falei assim, cara, se cada vez que eu for fazer um exame, eu aprender uma estrutura, em pouco tempo eu estou fazendo esse exame. Então quem de vocês aí não conhece o tendão calcâneo? Então é simples. Eu ia lá e tentava avaliar o tendão calcâneo. Então eu já aprendia um tendão. Aí no outro dia eu tentava aprender mais 1, 2 tendões. E com isso eu fui aprendendo quais eram as estruturas a serem avaliadas e colocando ali esse diferencial. Fui estudando, fui aprimorando. E em pouco tempo eu estava ali fazendo ultrassom de tornozelo sem nenhum bloqueio. E vou começar aqui pelos principais erros. Agora vamos na prática aqui, vou pegar o aparelho. Então, quais são os principais erros que eu vejo? Os principais erros que eu vejo, o primeiro é falta de ergonomia, falta de posicionamento. Olhando aqui para o tornozelo do nosso voluntário, é muito importante uma ergonomia e você expor bem o quadrante que você quer avaliar. Você não pode estar tendo muita dificuldade para ver a estrutura. Então, primeira coisa, vou avaliar o compartimento lateral, colocar o paciente no posicionamento adequado. E você lidar com os acidentes ósseos aqui, por exemplo, o maléolo lateral. Qual que é o segundo erro que eu vejo? É o desconhecimento da anisotropia. E o que é anisotropia? Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar o transdutor aqui. Aqui qual movimento que eu vou fazer, eu vou mostrar a tela para vocês. Aqui tem o tendão tibial anterior,
E eu vou fazer só esse movimento de obliquar o transdutor. Vamos ver aqui na tela como está. Isso, então aqui, ó, o tendão está bem aqui. Então eu estou fazendo movimento para cima e para baixo e vou obliquar ele. Então, ó, quando eu obliquei muito, você viu que ele ficou escuro? E quando eu deixei ele paralelo, ele ficou hiperecogênico. Então, esse movimento, quando você não está paralelo ao tendão, quando você não está, você gera anisotropia. Então, vou colocar até aqui no plano longitudinal para você olhar aqui, ó. Então, isso aqui é um padrão fibrilar no plano longitudinal. Então, quando o transdutor está paralelo ao tendão, ele fica bem fibrilar. Se você começa a deixar ele oblíquo, você vai ver o artefato de anisotropia. Aqui estou tentando obliquar, a gente começa a ver que ele ficou com uma certa anisotropia. Isso a gente consegue ver também no transversal. Então aqui eu estou num plano perpendicular, na hora que eu vou obliquar, eu consigo ver bem o tendão. E aí qual que é o diferencial? Quem não conhece a anisotropia acaba confundindo com patologia e não utiliza a anisotropia a seu favor. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Olha só essa imagem, o que vocês estão vendo aí na minha tela? Pode chegar bem perto aqui. Você está vendo só uma camada branca aqui, né? Uma linha branca que é o osso. E aqui onde é que está o tendão? E quando você faz a anisotropia, você localiza o tendão, você consegue diferenciar o tendão da gordura adjacente. Então quem não conhece a anisotropia pode cair numa armadilha e não usa a anisotropia ao seu favor. Qual que é outro erro muito frequente? Então a gente vai avaliar 9 tendões no tornozelo. E um erro muito frequente é o colega querer avaliar tudo no longitudinal. E o plano mais importante para você avaliar um tendão é no plano transversal. No plano transversal. Mais um erro que eu vejo com muita frequência. Olha, o tendão, pessoal, ele vai estar aqui, ó, mais ou menos. Então tem o músculo, a transição miotendínea e o tendão aqui nessa região. Um dos outros erros que eu vejo é o colega vai avaliar só parte do tendão, ele fica só aqui nessa região. Ele não avalia desde a transição até a inserção. Então, certo você fazer toda a avaliação, toda a varredura. Então, vou mostrar um exemplo aqui na tela. Pode chegar bem perto, eu vou fazer esse movimento. Então aqui eu estou no nível do tornozelo, ó. Fui um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então não adianta eu ficar num segmento curto. Agora eu vou na região aqui, ó, da tíbia, subindo. Aqui eu já vejo o que? Músculo, tendão. Ó, tô na região da perna, ó. Músculo, tendão, transição miotendínea. Agora estou descendo. E aí eu consigo avaliar o tendão tibial anterior. Vou acompanhando ele até a inserção dele lá no cuneiforme medial. Então avaliei todo o tendão. Se você quiser, você pode alongar ele, mas o plano principal para você sempre avaliar é o axial. Vou comentar mais um erro aqui que eu vejo com frequência, é uma fonte de muitas dúvidas. Vou pedir para o meu voluntário fazer a dorsiflexão. Na dorsiflexão, a gente tem esses tendões e eles estão fixos aqui por um retináculo. O retináculo é uma membrana, deixa os tendões na topografia. E aqui, ó, a gente tem tibial anterior, extensor longo do hálux e aqui o extensor longo dos dedos. E bem nessa região aqui, ó, bem nesta região, é comum, você consegue enxergar bem o retináculo está passando aqui em cima. E vocês vão ver agora na tela do aparelho um halo hipoecóico, que muita gente confunde com tenossinovite, aqui é uma armadilha. Então eu vou posicionar meu transdutor aqui e vou fazer esse movimento para cima e para baixo e inclinando para cima e para baixo. Vamos ver a tela do aparelho. Então, ó, tô pegando desde a transição miotendínea, aqui é o extensor longo dos dedos. Ó, quando eu chego nessa região, tá vendo aqui, ó, como forma um halo em cima dele, um halo incompleto. Então isso aqui não é tenossinovite, isso aqui é o retináculo que está passando aqui por cima. Então aqui eu consigo ver o retináculo dos extensores. E aí gosto de frisar
posso te frisar também mais um erro, que é esquecer das manobras dinâmicas. Então, um exemplo aqui, o paciente às vezes tem um entorse, a gente foca muito em avaliar ligamentos talofibular, calcâneo-fibular, e os fibulares, eles têm uma topografia retromaleolar. E aqui eu tenho um retináculo também, e o retináculo é uma estrutura que pode ser lesada. E aí, com manobras dinâmicas, um exemplo de eversão, virando o pé para fora, eversão, eu consigo avaliar para ver se o tendão está luxando ou subluxando. Isso aqui é uma manobra dinâmica que eu posso fazer no ultrassom, que é uma vantagem frente à ressonância magnética. Então, gostaria de frisar esses erros principais para vocês já não cometerem eles. E agora a gente vai no passo a passo para avaliar cada tendão. Mas antes eu quero frisar um conceito muito importante. Qual que é o conceito muito importante? Qual dos tendões do tornozelo não tem bainha sinovial? Tendão calcâneo. Esse conceito é importante porque se a gente olhar aqui para o tendão calcâneo, ele tem um trajeto direto. Então ele não passa por túnel osteofibroso. O que é túnel osteofibroso? Ósseo de osso fibroso pelo retináculo. Então os tendões que passam aqui, que eles mudam a direção, eles passam por túneis osteofibrosos. E aí eles têm uma bainha sinovial para protegê-los. Então, quando a gente for ver uma patologia, a gente pode ver uma distensão líquida dessa bainha. Então, por favor, não existe tenossinovite do calcâneo. Então vamos lá, pessoal. Aqui, agora a gente vai dividir em 4 partes. Anterior, medial, lateral e posterior. Então é fácil de lembrar, ó, só 4 partes para ver os tendões do tornozelo. E como que a gente vai dividir essas 4 partes? Anterior são os extensores. Então você consegue enxergar. Olha só, quando você faz a extensão aqui, você consegue enxergar o tendão, ele é palpável, você consegue ver os extensores aqui. E aqui nessa região medial, aqui a gente tem os flexores. Então vamos gravar assim, ó. Os extensores, aqui os flexores. Lateralmente a gente tem quem? A fíbula. Então a gente vai ter aqui atrás da fíbula os fibulares. E posteriormente a gente tem um tendão calcâneo. Então vamos lá, primeiro compartimento anterior, são 3 tendões que eu vou avaliar. São 3 tendões. Tibial anterior, só lembrar, a gente está no compartimento anterior, tibial anterior. O extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos. Sempre lembrando de avaliar desde a transição miotendínea até a inserção mais distal. E qual que é o movimento que eu vou fazer aqui para vocês acompanharem a tela. O movimento que eu vou fazer aqui vai ser esse daqui, ó. Eu vou adicionar 2 movimentos e eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, ó. Então, um movimento vai ser um movimento combinado. Um movimento é subindo e descendo o transdutor. Associado a este movimento, já falando de técnica fina, eu vou fazer movimentos de báscula, movimentando o transdutor nesse sentido, assim, para cima e para inclinando para cima e para baixo. Então eu vou fazendo esse movimento, ó, associado ao movimento de báscula, porque eu sempre vou estar caracterizando bem o tendão na ultrassonografia. Então eu vou fazer esse movimento tibial anterior, o extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos. Então vai ser este movimento. Vamos ver na tela do ultrassom. Então, primeiro tendão aqui, ó, tendão tibial anterior. Subir até a transição muscular, então aqui eu já estou vendo o músculo. Agora eu vou acompanhar ele no centro da tela e fazendo aquele movimento de báscula. Morfologia ovalada normal, estou indo na região distal, observe-se que ele se aproxima do osso até inserir aqui no cuneiforme medial. Aqui eu estou alongando o tendão, ó. Então esse aqui é o tendão tibial anterior, sendo avaliado em toda a sua extensão. Voltei para o plano transversal e agora estou subindo. Naquela região que eu peguei a transição miotendínea, se vocês olharem, ó, já tem outro músculo aqui e outro tendão. E aqui eu tenho quem? O extensor longo do hálux. Então, ó, vou fazer um movimento de báscula, tibial anterior, extensor longo do hálux. Agora eu vou acompanhar o extensor longo do hálux, que é um tendão menor,
pode ver que fazendo o movimento de báscula eu não vou perder ele porque eu utilizo a anisotropia ao meu favor. Então eu estou indo até a região distal, ele vai inserir lá na falange distal, aqui, eu vou alongar, ele vai ficar mais fácil de ver. Só colocar um pouco mais de gel aqui. Vou fazer até um coxinho de gel para facilitar. Ó. Olha ele aí. Então posso acompanhar ele até a inserção distal. Então, para vocês não cometerem aquele erro de ver só uma parte dele, às vezes tem suspeita de lesão do tendão. Ó. E se você sabe caracterizar ele bem normal, quando estiver roto você vai saber. Então, ó, voltando aqui, ó. Agora voltando para o transversal, subir tudo de novo. E do lado dele, ó, um tendão mais ovalado aqui. Lateralmente eu tenho a transição miotendina do extensor longo dos dedos. E aqui eles vão dividir, ó, já dividiu em 4 tendões. Então vai um para cada dedo. E aí você pode acompanhar também até a região distal. Quanto tempo eu gasto na prática para avaliar esse compartimento anterior? Então essa avaliação ela vai ser muito dinâmica, ela vai ser muito rápida. Primeiro, sempre uma boa anamnese. Se a suspeita é uma lesão cortante na região dorsal do pé, eu vou gastar mais tempo para ver se tem lesão, para ver se tem outras estruturas, para caracterizar coto. Agora, se não tem nenhuma suspeita que eu vou fazer uma sistematização, eu acabo avaliando muito rápido. Isso aí é menos de 1 minuto mesmo, é questão de 30 segundos. Eu vou avaliar aqui a transição até distal. Olhei uma vez, olhei duas, outra vez, e aqui ó, já terminei a avaliação do compartimento anterior. Agora a gente vai para o compartimento medial. Então, é muito importante o quê? Você conversa com o seu paciente, fala para ele deitar de lado, e ele expor a região para facilitar. Então você vai colocar o tornozelo de lado aqui. Isso, peço o paciente deitar de lado mesmo, pode deitar de lado. Porque eu quero ter, se eu precisar, até movimentação aqui. Para fazer movimentos dinâmicos. E aí o primeiro tendão que a gente vai avaliar aqui, ó, o tendão tibial posterior. Então ele é retromaleolar. E ele vai ter uma inserção aqui no navicular e vai ter outras bandas que vão inserir na região plantar, dos cuneiformes, das bases metatarsais. Então aqui ó, eu vou fazer ultrassom do maléolo, ó, você consegue palpar o maléolo. E eu vou colocar, e a gente sempre faz a avaliação no plano axial. Agora vocês estão observando a orientação do tendão? Então, se a orientação do tendão é esta aqui que eu estou te mostrando, eu não vou fazer ultrassom assim, ó. Não vou fazer ele reto. Eu vou acompanhar esse plano axial. Vou fazer este movimento aqui seguindo a orientação do tendão. E novamente eu vou associar o movimento de báscula. E vou colocar bem meu transdutor aqui repousando sobre o maléolo e sempre negociar com o maléolo. O que é negociar com o maléolo? Não adianta você brigar com o maléolo. É você colocar o gel, é você colocar o seu transdutor e repousar ele na topografia. E aí, vou mostrar agora a tela do aparelho, mas vou mostrar exatamente essa imagem, depois eu vou proximal e distal. Ó, repousei sobre o maléolo. Olha a imagem que a gente vê aqui. Linha branca cortical óssea, é o maléolo. E aqui, ó, com morfologia ovalada, já é o tendão tibial posterior. Vou acompanhar o trajeto cranial. Eu já vejo um músculo aqui nessa região. Indo distal, ó, vejo o tendão passando bem do lado do maléolo. Vou fazendo aquele movimento acompanhando a transição oblíqua do tendão. Olha como ele já... Estou saindo do maléolo aqui. Pequenos movimentos de báscula, ó. Eu consigo gerar anisotropia e tirar anisotropia. Pequena quantidade de líquido na bainha, ele é normal. Normalmente ele não circunda o tendão e não excede 2 milímetros. E vou acompanhando ele, ó. Muito importante, e aqui está uma grande armadilha. Normalmente esse tendão ele abre ali antes de inserir no navicular, então ele não está espessado aqui. Então ele acaba abrindo antes de inserir aqui no navicular. Agora eu vou colocar no longitudinal, ó. Ó como ele abre aqui, ó. Então ele vem e é normal ele abrir aqui as fibras dele para inserção no navicular. Então
Então não confundir isso aqui com tendinopatia, tá, pessoal? Sempre comparar com o lado contralateral, usar a comparação a seu favor. E aqui mostrando o tendão no plano longitudinal. Voltando aqui para o plano transversal, ó, colado nele eu já tenho quem? O flexor longo dos dedos. Então posso acompanhar ele aqui nesse trajeto, ó, gerando anisotropia também, que vai me ajudar. Olha aqui o tendão flexor longo dos dedos, com anisotropia. E depois ele tem um trajeto plantar. Então aqui eu já estou praticamente na planta do pé. Agora voltando aqui, olhando o tornozelo. Então aqui são 3 tendões que eu vou avaliar. Tibial posterior, flexor. Então ele tem um trajeto plantar aqui, flexor longo dos dedos e depois o flexor longo do hálux. E aqui, ó, o que vocês têm que ver é algumas referências ósseas. Aqui eu tenho uma maléolo, mais para baixo aqui eu vou ter o talos e aqui o calcâneo. E aí a técnica para você localizar o flexor longo do hálux é procurar o osso. Ele vai estar ali na região póstero-medial do talos. Então vou procurar, ó, vou colocar o meu transtor nessa posição e vou procurar o osso lá embaixo. Então tá aqui, ó. Vamos às linhas brancas aqui para o osso. Indo ao osso aqui, ó. Estou no maléolo, eu vou procurar o talos aqui, ó. Então vou olhar para o talos. E daí indo na região mais profunda aqui, ó. Praticamente um sul que eu tenho o flexor longo do hálux, encostado aqui. Então esse aqui é o flexor longo do hálux. Então vou avaliar ele no plano transversal, ó, desde a transição muscular, na região da perna. Conforme ele vai fazendo a deflexão aqui, ele está encostando no talos, ó, gerando anisotropia e tirando anisotropia. E aqui, ó, você pode alongar ele e pede para o seu paciente flexionar o hálux. Só o dedão, só flexionar o dedão. Isso, pode flexionar novamente. E aí você vê a movimentação do tendão. Então aqui, ó, os 3 tendões. Tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux. Subindo, transição. E adjacente ao maléolo aqui, para deixar eles no lugar. Aqui você tem até o retináculo que passa aqui por cima deles. Agora vamos para o compartimento lateral. Então pode deitar para virar do outro lado. Então aqui, se você realiza uma flexão dorsal, esses tendões eles vão ficar bem angulados. Uma flexão plantar ajuda a deixar esses tendões mais retificados. Então são 2 tendões que passam aqui. O fibular curto, que ele vai inserir aqui na base do quinto. E depois tem o fibular longo, que ele vai ter uma deflexão aqui no cuboide e vai lá para a planta do pé, inserir lá na base do primeiro e do cuneiforme medial. E aqui eu começo acompanhando a transição muscular, vou avaliar o curto até essa inserção e depois vou avaliar aqui até a deflexão do hálux. Aqui até a deflexão aqui junto ao cuboide. Aqui não é tão infrequente uma tendinopatia do fibular longo, tá, nessa região. Então, sempre comparar, sempre avaliar todo esse trajeto, até pelo menos aqui essa deflexão. E qual vai ser o movimento que eu vou realizar aqui com a minha mão? Vou subir, vou descer e vou fazendo movimentos de báscula e sempre negociar com o maléolo lateral, repousando bem o transdutor nos espaços. Você não pode ficar brigando com o maléolo. Você tem que pegar, usar a técnica e repousar bem o seu aparelho. Então, vamos lá, vamos ver aqui na tela do ultrassom. Então aqui eu estou na região distal da perna, a gente vê o maléolo aqui, posterior, ó, usando anisotropia, movimento de báscula, a gente tem 2 tendões e um músculo. O fibular curto, ele tem um músculo com implantação um pouco mais baixa. E ele geralmente fica entre o longo e o osso, então ele fica mais perto do osso.
Então aqui eu estou no plano axial, ó, vou usar a anisotropia dos dois tendões. Aqui ó, vocês vão ver o malholo desaparecer, porque eu já estou aqui na região do calcâneo, tem dois fibulares, esse aqui está inferior, esse aqui superior, então o superior é o curto, esse aqui é o longo. Então vou acompanhar o curto, ó, vou acompanhando ele até a inserção na base do quinto. Ó. Posso alongar e vejo a inserção do tendão fibular curto. Vou voltar aqui no plano axial e vou avaliar o fibular longo aqui nessa topografia. Então chega um momento aqui que esses dois tendões passam aqui do lado da parede lateral do calcâneo e agora eu vou acompanhar o longo. Ó. Depois o longo vem. Vou até mostrar aqui onde eu estou localizado. E essa é uma região de difícil avaliação, porque você tem que ir fazendo uma báscula, você tem que começar a olhar mais planta do pé. Eu até mudo, às vezes, a minha pegada aqui, ao invés de segurar o transdutor com uma caneta, às vezes eu seguro ele assim para colocar aqui na planta do pé. Então é uma técnica que eu utilizo. Ou você pode segurar com uma caneta e tentar avaliar mais a região plantar. Então, vamos lá. Então ó, o longo está aqui, ó. Está nessa região. Vou mudar aqui a forma de segurar o transdutor. E aqui eu começo a acompanhar ele aqui nessa região. Faço o movimento de báscula, anisotropia, tirei a anisotropia, ó, ele está bem aqui. E agora eu vou na região da planta. Vou pedir para o paciente esticar o pé, puxar o pé para cá. Isso, tem que esticar. Puxar os dedos, pode esticar todo o joelho. Puxa os dedos do pé para cá, porque você vai avaliar bem essa região da planta. Então a gente vai acompanhar aqui na deflexão e depois, se quiser acompanhar no trajeto plantar também, mas normalmente eu acompanho só até a deflexão aqui do tendão. E agora a gente vai avaliar o mais posterior, que é o tendão calcâneo. E para isso, o melhor posicionamento é pedir ao paciente para deitar de bruços, o pé pendendo na mesa. Então vou pegar aqui, ó, do lado esquerdo. Essa posição é boa porque você pode fazer manobras dinâmicas de dorsiflexão, flexão plantar, você pode fazer o teste de Thompson. Então o tendão calcâneo está bem nessa região aqui. E o correto é avaliar ele desde a transição miotendínea até a inserção. E o principal plano é o plano transversal. Então esse aqui é o tendão mais fácil para você caracterizar. Olhando aqui bem para a região, peço para o paciente deixar o pé relaxado, deixar o pé bem relaxado. E eu vou acompanhar no axial até a inserção. E depois no plano longitudinal. Mas a transversal é um dos principais planos. Então vamos lá acompanhar aqui, ó. Tô na região da perna, músculo, o tendão, plano transversal, ó, ainda estou vendo a transição muscular com solear. O tendão no plano transversal, ó, fazendo a báscula, ó, você gera anisotropia. Dica para avaliar esse tendão. Normalmente ele tem a região anterior mais retificada. Então se ele estiver muito arredondado, então o limite do tendão está aqui, ó. Vou usar até a anisotropia para vocês verem. Então ele tem essa linha anterior mais retificada. Se ele estiver arredondado, já indica uma tendinopatia. Então vou acompanhando ele até a inserção no osso calcâneo. Agora eu vou colocar no plano longitudinal. Então tendão do aspecto fibrilar preservado. Aqui um pouco de anisotropia e essa linhazinha preta bem onde ele insere é a êntese, a topografia de inserção. Então acompanhando no plano longitudinal. Sempre ao avaliar o tendão calcâneo, eu vou pesquisar também se entre o tendão e o osso tem uma bursa, se tem uma bursa retrocalcaniana profunda, se tem bursite aqui nessa região, ou se tem uma bursite mais superficial. E aqui, mais profundamente, a gente tem a gordura de Kagner. Então, novamente, plano axial e plano longitudinal.
Certo, pessoal? Então, esse aí são as técnicas para avaliar o tornozelo e seus 9 tendões. Pessoal, uma dicasinha bem prática aqui também, que vocês podem testar. Eu acho que sempre na ultrassonografia, sabe qual que é a melhor técnica? Aquela que você mais se adapta e aquela que você consegue mais testar. Então, como bônus aqui para vocês, eu vou mostrar o que eu faço com frequência. É isso daqui, ó. Esse aqui, pessoal, é um bom posicionamento para vocês revisarem os tendões, ó. Porque aqui eu vou ter quem? Vou ter aqui os fibulares. Aqui eu posso avaliar também os tendões do compartimento medial. Então, com esse posicionamento, eu posso também usar a técnica para avaliar. E o flexor longo do hálux é até melhor caracterizado por aqui. Bom, agora eu quero que vocês coloquem em prática esse conhecimento. E vejo vocês na próxima. Um grande abraço e até mais.